estamos juntos outra vez, pra dar as mãos e pra dizer que não se bate em mulher. No nosso lar pedimos paz, um novo dia vai nascer, uma manhã muito melhor. Machuca quem ama agrada, dá carinho e dá calor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Com responsabilidade, com bravura e com coragem, nós podemos de verdade. Vidas sim, mas vidas são lá. É só você denunciar. Todos nós estamos vendo o que está acontecendo, ninguém pode mais negar. Quem ama ajuda, quem agrada, dá carinho e dá calor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Mulher, cidadã, não importa a cor, o peso, a idade, o que importa é a sua dignidade. Todas vocês são lindas de verdade. Amigas, irmãs, mães, esposas, avós, vocês não estão sós. O tempo das cavernas já passou. Mulher tem que se dar valor. E os homens, não queimem o nosso filme, por favor. Quando você vê na rua uma mulher com olho roxo, tenha certeza que ela é a mulher de um frouxo. Não fica aí calado, denuncia. Vamos dizer não à covardia. Show machismo, show violência, show de uma vez. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, Dá carinho e dá valor. quem ama cuida, quem ama abraça, E não maltrata o seu amor. quem ama ajuda, quem ama agrada, Dá carinho e dá valor. quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, Dá carinho e dá valor. Quem ama cuida.
Boa noite, tudo bom? Já vamos iniciar agora a nossa live. Boa noite a todas, a todos e todes. Como é que vocês estão? Espero que bem, apesar desses pesares, né, desse momento conturbado que a gente está vivendo. Vocês acabaram de ver o vídeo da campanha do Instituto Avon intitulado Quem Ama Abraça, e vocês também tiveram a oportunidade de ver também o relógio da violência, que faz uma contagem do número de mulheres que sofrem qualquer tipo de violência física ou moral. Para quem não me conhece, meu nome é Lusitânia Silva. Atualmente estou como presidente do Conselho da Mulher de Presidente Tancredo Neves e hoje convido você para permanecer junto conosco e dialogar sobre um assunto extremamente relevante, que é o enfrentamento à violência contra meninas e mulheres, principalmente nesse tempo de pandemia. Para tanto, estaremos com 4 profissionais qualificadas que atuam na área de enfrentamento à violência de gênero. Antes de entrar no assunto propriamente dito, é importante ressaltar que o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, o CMDDM, aqui do município de Presidente Tancredo Neves, foi criado em 17 de abril de 2018, ainda é um conselho bem novo, através da Lei Municipal número 340 de 2018. E tem uma competência consultiva, fiscalizadora e deliberativa nas questões do gênero deste município e com a finalidade também de promover o plano municipal em harmonia com as diretrizes traçadas pelo governo estadual, pelo governo federal, políticas destinadas a assegurar à mulher participação e conhecimento de seus direitos como cidadã. Vamos esperar o pessoal chegar? E aí a gente já vai conversar e convidar nossas convidadas. Dentre algumas competências do CMDDM, destacam-se formular as diretrizes e promover políticas em todos os níveis da administração pública municipal, visando a eliminação de todas as formas de discriminação que atingem a mulher. Prestar assessoria ao Poder Executivo, acompanhando a elaboração das políticas públicas, programas e ações referentes às questões de gênero. Também compete criar instrumentos que assegurem a participação da mulher em todos os níveis e setores de atividade municipal, ampliando sua atuação e alternativas de emprego. Também compete ao Conselho, dentre outras atribuições, estabelecer e manter canais de comunicação e intercâmbio com os movimentos sociais de mulheres e afins, apoiando o desenvolvimento de atividades de grupo na luta pela cidadania. São inúmeras outras competências, que só uma outra live para a gente falar um pouquinho sobre o Conselho. Atualmente, o Conselho de Defesa da Mulher é composto por 4 representantes, né? Para quem não conhece, né, como funciona o Conselho, são 4 representantes do Poder Executivo Municipal e 8 são representantes de entidades da sociedade civil. Representantes da administração municipal, hoje temos 4 secretarias, né? Que é a Secretaria Municipal de Educação, temos a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Administração, que é a que eu faço parte, e a Secretaria Municipal de Ação Social, Assistência Social. É interessante ressaltar que para cada secretaria dessa, né, existe o suplente e o outro representante. As entidades que atualmente compõem o Conselho, a fim de só de conhecimento, enquanto a gente não entra no papo propriamente dito, são a FASE, né, que é a Federação de Órgão para Assistência Social e Educação, a Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiar, né, do Riachão do Meio, o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, o Sintraf, a Associação dos Pequenos Agricultores de Moenda, o Instituto Direito e Cidadania. E vale informar para vocês que não conhecem ainda o Conselho, para quem conhece e quer participar efetivamente, todas as nossas reuniões acontecem às segundas-feiras, né? Primeiras segundas-feiras do mês. Agora que vocês já conhecem um pouco sobre o Conselho, eu vou me despedir de vocês, tá? Hoje eu não vou ficar com vocês, mas eu vou convidar, na verdade já está aí, a nossa querida, a nossa moderadora de hoje, que tem contribuído muito para esse Conselho, que tem dado muitas
muita força, né? Porque é importante uma mulher ajudar a outra e assim a gente está conseguindo construir aos poucos, trilhar os caminhos, né, desse conselho, que é a Leidiane Moura, que é graduada em Serviço Social, ela é pós-graduada em Práticas Intersetoriais no SUS e é palestrante. E, além de tudo, como se não bastasse, ela é coordenadora da Coordenadoria de Políticas para Mulheres no município de Presidente Tancredo Neves. Boa noite, Leidiane. É um prazer tê-la conosco. E agora eu passo a palavra com você. E, desde já, agradeço a todas as meninas, né? A todas as nossas parceiras que aceitaram. Boa noite, Luzitânia. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço em estar contribuindo com esse conselho de grande relevância para o nosso início, e tendo você também como presidente, né? Uma militante na defesa dos direitos das mulheres, né? De gênero. Então, é um prazer fazer parte dessa construção. Prazer é nosso. E, gente, ótima live para vocês. E eu vou estar aqui observando e assistindo tudo direitinho. Não vou conseguir continuar, porque eu estou com problema de garganta, mas estou acompanhando. Beijos para vocês. Tchauzinho. Boa noite a todos que nos assistem. Nós vamos começar a nossa live com um tema muito relevante, né, para a nossa comunidade, para todas as pessoas que encaminhamos o convite dessa live, que disse que hoje estaria conosco, né, para fazer suas contribuições. Nós iremos abordar o tema, né, referente ao Agosto Lilás, violência contra meninas e mulheres em tempos de pandemia. E nessa noite nós iremos contar com 3 palestrantes, né, que através da sua atuação e formação, elas vão discorrer sobre os tópicos, né, relevantes para esse tema. São pessoas que atuam diretamente, né, na defesa e direitos de mulheres vítimas de violência. E eu vou estar apresentando essas palestrantes agora, e no decorrer da live nós iremos abordar esse tema e cada uma vai trazer a sua contribuição. Primeiro eu vou apresentar a doutora Jaredes, né? Ela é graduada em Direito pela UNEB, pós-graduada em Direito Previdenciário e sócia da AJ Advocacia. Teremos também a doutora Renata, ela exerce a função de advogada desde 2012, é pós-graduada em Ciências Penais pela rede LFG e é técnica de referência do CREAS do município de Presidente Tancredo Neves, também é palestrante e cursa psicanálise, né? Ainda em formação. Teremos também a psicóloga Juliane Andrade, ela é graduada em neuropsicologia, palestrante também, é técnica de referência do CREAS do município de Presidente Tancredo Neves e atua também no CRAS do município de Teolândia. Com certeza, essas 3 palestrantes, né, vai trazer uma bagagem muito rica para a nossa live. São pessoas de conhecimento vastos e que irão tirar, né, as dúvidas, né, das pessoas que nos assistem. E para o Conselho da Mulher, para a Coordenadoria da Mulher, é um prazer tê-las, né, nesse momento e abordar um tema, né, no mês do Agosto Lilás, que é um mês que a gente também trabalha esse tema, e que a gente enfatiza mais essas questões, principalmente agora nesse momento de pandemia. Então, eu vou começar com a doutora Jaredes, Renata, que ela vai explanar um pouquinho o que é o Agosto Lilás, né, para a comunidade, o porquê se fala tanto nesse Agosto Lilás. Doutora Renata Rosa, desculpa. Renata já encontra-se? Enquanto Renata ela acessa, eu vou pedir para a doutora Jaredes explicar um pouquinho, né, sobre a lei 11.340 de 2006, né, pontuar um pouquinho para a comunidade, que muitos não conhecem essa lei, o que ela traz, o que ela garante, né, e de que forma ela protege a mulher vítima de violência. Olá, boa noite, tudo bem? Você está conseguindo me ouvir? Boa noite. Sim.
Ótimo, ótimo. Muito obrigada, né, pelo convite, agradeço muito ao Conselho em poder contribuir, né, de alguma forma para a gente estar empoderando mulheres, estar incentivando para que busquem os seus direitos, principalmente agora, num momento tão conturbado de toda a sociedade, num momento de tanta incerteza, né? Mas que a gente não pode deixar, em momento algum, que essas incertezas sejam vividas de mulheres, meninas e mulheres. Sobre o Agosto Lilás, a doutora Renata vai falar, né? Assim que ela conseguir entrar. Sobre a Lei Maria da Penha, que você citou, é coincidência, né? O Agosto Lilás, a Lei Maria da Penha foi sancionada agora em agosto também, né? Em agosto de 2006, no dia 7 de agosto. Então, sexta-feira, esta lei estará completando 14 anos de idade. É adolescente ainda, mas, assim, uma adolescente que já salvou muitas vidas. Muitas mesmo. E ainda tem muito a que se fazer, né? Tem muito ainda a ser mudado, a melhorar, a sociedade saber como buscar, as pessoas, né, saberem os caminhos, e é para isso também que a gente está aqui hoje, para dialogar um pouco. Eu queria só trazer uma questão histórica, né? Antes da lei Maria da Penha, como é que era? Bem breve, só para que as pessoas entendam a importância dessa lei. Para se ter uma ideia, antes era a lei, antes da lei Maria da Penha, a lei 13.340, as mulheres eram tratadas, né? Não tinham tratamento adequado, principalmente porque os crimes de violência doméstica era considerado crime de menor potencial ofensivo, portanto, tratado pela lei do juizado especial, civil e criminal, e muitos agressores acabavam pagando uma cesta básica ou uma pena alternativa de prestação de serviço à comunidade. E diante desse descaso, né, social e humanitário, principalmente, porque muitas mulheres perderam suas vidas ou então ficaram em cadeira de roda, como a Maria da Penha, né, que esse nome foi dado em homenagem a Maria da Penha. Acredito que as pessoas conheçam a história de Maria da Penha, que hoje ela é viva e está aí para contar a sua história, encontra-se em cadeira de roda por conta do esposo, né? E era uma pessoa de conhecimento, professor universitário, e mesmo assim praticava violência doméstica e familiar. Eu falo a questão de ter conhecimento, é porque a violência doméstica, ela não está só no meio de quem tem e de quem não tem conhecimento de seus direitos. Ela está em todas as camadas sociais. Infelizmente, porque é a cultura do machismo que ainda, infelizmente, vigora. Então, assim, independente do grau de conhecimento, muitas mulheres ainda hoje passam por situação de violência doméstica. Mas, assim, com esses novos mecanismos de proteção, de prevenção e punição, trazido pela Lei Maria da Penha, a gente vem, né, alcançando muitas mudanças sociais, principalmente porque a lei também é muito pedagógica, né? Então, ela traz mecanismo de prevenção, assim como de punição, né? Deixou de ser apenas crime de menor potencial ofensivo. Após a Lei Maria da Penha, a gente também tem a lei do feminicídio, a lei de perturbação e importunação sexual. Então, a gente tem muitos avanços legislativos em relação à proteção à mulher. Lidiane?
ouvindo. E a Gente, vocês estão me percebe, ouvindo? Jaredes, que a violência doméstica não tem classe social, né? Ela acontece em todas as famílias, justamente Exato. pelo que você pontuou, pela questão do machismo, que é reproduzido, né, por gerações e que ainda é impregnado na nossa sociedade. Esse machismo que perpetua Tá cortando, tá falhando. várias décadas e que acaba a mulher em todas as classes da vida. Também precisou ser penalizado para criar teve essa questão também, né? Diante O áudio tá de bom para todas as violências vocês? que Maria da Penha mesmo trouxe o nome para a lei. Doutora Jaredes, a senhora está me ouvindo? Não tô ouvindo Leidiane. Leidiane? Estou ouvindo, Renata. O seu áudio Oi, ficou ruim, Jaredes. cortando, eu não consegui compreender. Oi? Vocês estão me Está me ouvindo? ouvindo agora, Jaredes? Sim. Está cortando um pouco. Certo. Eu vou... Eu gostaria de Pronto. pontuar, Você vai continuar, Jaredes? só fazer uma consideração, né? Em relação... Nossa! A quem a lei é direcionada, né? Muitas pessoas acham que a lei é direcionada apenas ao agressor, né? Mas não, a lei é direcionada à família, a toda a sociedade, porque é uma lei extremamente educativa. A mulher, né, vítima de violência doméstica e familiar, as meninas, pode ser direcionada também, porque esta lei não exclui as outras leis, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Então, assim, é uma lei que direciona e abrange toda a sociedade, e principalmente o poder público, que tem a obrigação de criar mecanismo para proibir e prevenir violências domésticas e familiares contra meninas e mulheres. Ediane, eu passo a palavra. Estou ouvindo. Eu passo a palavra. Estou lhe ouvindo. Pronto. Eu vou pedir à doutora Renata que ela explane um pouquinho sobre a importância do Agosto Lilás, né? E por que esse mês enfatiza-se tanto a questão da violência doméstica. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem, não é isso? Sim. Pronto. Desde já quero agradecer a presença de vocês e de todos que estão nos assistindo. Na verdade, o Agosto Lilás, ele faz uma alusão, não é, ao mês de conscientização. Na verdade, é um mês de conscientização para o fim da violência doméstica contra a mulher, bem como é o mês de aniversário, não é, da Lei Maria da Penha. O áudio cortou para mim, mas, salvo engano, a doutora Jaredes entrou nessa seara. 14 anos, né, doutora? 14 de aniversário da Lei Maria da Penha. Não é, que é um mecanismo aí indispensável no enfrentamento, não é, da violência doméstica para a gente. E por isso que houve, não é, essa campanha, que ela é extremamente importante nesse sentido, tá certo? Então, este mês é de enfrentamento, tá certo? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e trazer à lume também a expressão mais
intensa, não é? Da violência doméstica, que é o feminicídio. Acredito que a doutora também já tenha falado sobre isso, né? Infelizmente, é uma nomenclatura nova que vai traduzir aí esse crime especificamente contra a mulher. Então, a expressão máxima da violência é o feminicídio. Antes disso, a gente tem os tipos de violência, né? Eu não sei se eu devo falar sobre isso agora, Leidiane, ou mais tarde já posso falar sobre os tipos de violência? Pode falar. Abordar, definir, né, vários tipos de violência. Você pode... Isso. A Lei Maria da Penha, ela vai elencar os tipos de violência, né, sem prejuízo de outros tipos de violência. Eu vou aqui aduzir os principais tipos de violência, mas existem outros, mesmo porque a nossa sociedade ela é dinâmica e a lei vira e mexe, ela precisa se adequar à dinâmica social. Por isso que nós temos aí as questões de alterações legislativas justamente para alcançar essa dinâmica social. Então, a lei, basicamente, ela vai tratar de 5 tipos de violência doméstica. A violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, tá? A violência física é a violência que mais cria evidência, porque muitas vezes ela deixa marcas físicas, evidências, né, perceptíveis aos nossos olhos, tá? Então, ela vai se traduzir através de empurrões, chutes, amarrar a vítima, muitas vezes o agressor, ele trata dessa forma, bater na mulher, tá? Existem alguns tipos de violência que não deixam evidência física, né? Geralmente a gente vê as mulheres com o olho roxo, o braço machucado, e ela vai dizer que caiu da escada, não é assim? A maioria das vezes ela trata dessa forma. Então, a violência física, ela é mais evidente, tá? A violência psicológica, ela pode ser traduzida de diversas formas. Humilhações, insultos, isolamento, perseguições, ameaça. Então, é algo que atinge o nosso emocional. Nós não estamos mais falando do âmbito físico, aquele que deixa a evidência. Muitas vezes a violência psicológica, ela dói mais, ela chega a doer mais do que a dor física, não é? Porque mexe ali com a nossa honra, com o nosso emocional, tá? A violência moral, que a lei traduz, a violência moral, ela incorre nos crimes contra a honra, que é a calúnia, a injúria e a difamação, tá certo? Ele fala mal da mulher, xinga ela, né, para outras pessoas. Então, é um tipo de crime contra a honra que vai recair na violência moral, que a lei elenca. Nós temos também a violência sexual, tá? Como o estupro. As pessoas têm a falsa impressão de que o crime de estupro, ele só ocorre extramuros, fora ali do âmbito familiar, quando, em verdade, entre o marido e mulher, esse crime é muito comum, tá? Toda vez que a mulher, ela for forçada, né, sem o seu consentimento, a manter relações sexuais ou qualquer outro ato libidinoso, diverso de conjunção carnal, aí ele está incorrendo nesse tipo de crime, tá? Crime de estupro, elencado no Código Penal, e também é um tipo de violência, não é, ali contido na Lei Maria da Penha, tá bom? E nós temos também a violência patrimonial. Em que consiste essa violência patrimonial? Se o agressor ele não deixa a mulher trabalhar, é um tipo de violência patrimonial, porque ela não vai aferir renda, não é? Então, ele vai estar adentrando nessa esfera que não lhe diz respeito. Um outro exemplo de violência patrimonial é a retenção de valores de dinheiro dessa mulher. Ela trabalha, e são casos muito comuns, né, que a gente, quando há essa recepção no CREAS, eu vou falar mais à frente, isso é muito comum da gente ouvir, ele leva todo o meu dinheiro, né? É crime, é um tipo de violência e consta da Lei Maria da Penha, passível de punição.
Uma outra forma também, um outro exemplo também de violência patrimonial é destruir objetos da vítima, ocultar bens, ocultar valores, tá certo? Então, de uma forma mais resumida, são esses os tipos de violência que a Lei Maria da Penha traz para a gente, e esses exemplos, ok? Leidiane. E a gente também percebe, né, doutora Renata, a questão de atendida, traz a questão que o marido as roupas, né? E aí você trouxe muito bem a questão da violência patrimonial, né? Que você retém algo da mulher, né? Então, isso a gente presencia muito, né? No dia a dia, na nossa atuação, em decorrência da vítima de violência doméstica, né? Doutora Jaredes, diante desses tipos de violência que a doutora Renata explanou, quais seriam as medidas protetivas para salvaguardar a vida dessas mulheres? Olha, a lei, ela traz, né, uma série... Ouvir? Sim. A lei, ela traz uma série de medidas protetivas e uma das, assim, mais importantes, principalmente para garantir o direito à vida, é a medida protetiva de urgência. No que consiste a medida protetiva de urgência? Após a comunicação do fato delituoso, da violência em si, a autoridade policial, que pode ser o delegado ou a polícia militar, na falta do delegado, deve comunicar ao juiz imediatamente, e aí, no prazo de 24 horas, esse juiz vai determinar algumas medidas de restrição do agressor com o familiar que está sofrendo a violência, pode ser a mulher ou os filhos, né, ou alguém da família, nos casos que moram com os sogros, sogras, e vai fazer essa determinação de afastamento. Dentro dessa determinação, ele vai colocar tanto a distância, qual o prazo que essa medida vai valer, dentre outras situações. Então, eu posso trazer aqui o afastamento do agressor do lar, a proibição de uso de arma, né, porque considera-se que ele estando armado, a gente fala assim, arma de fogo, né, porque tem as armas brancas que são mais difíceis. Então, a proibição do agressor de aproximar da mulher agredida e também dos filhos, se os filhos também estiverem nessa situação de violência, suspensão e visita do agressor dos filhos, obrigatoriedade de prestar alimentos provisórios, restituição de bens indevidamente subtraído pelo agressor, como a doutora Renata falou, né, bem enfatizou, a questão da violência patrimonial. Então, é uma das medidas protetivas, essa restituição dos bens, proibição de vender ou alugar o imóvel da família, que também é uma violência patrimonial, né? A gente sabe que tem muitos casos de violência que o agressor vai lá e vende o imóvel, a mulher nem sabe que vendeu. Então, é uma das medidas protetivas de urgência que deve ser tomado pelo juiz no prazo de 48 horas. Em 2018, a gente teve uma atualização, digamos assim, muito importante da Lei Maria da Penha, que autoriza a autoridade policial a tomar essa medida protetiva de urgência. Mas isso são em casos específicos, não é uma situação geral, né? Mas, assim, em caso de, se acontecer a violência e foi uma comarca que não tenha o juiz, o delegado pode determinar essa medida protetiva e informar a autoridade judicial no prazo de 24 horas, assim como também informar o Ministério Público. E dentro desse prazo, o juiz também tem mais 24 horas, que aí vai dar 48, para determinar se essa medida continue ou não.
Aí já é uma avaliação mais criteriosa do caso. Se não tiver juiz e não tem delegado, a autoridade policial militar também pode estar aplicando essa medida protetiva de urgência e, assim como o delegado, comunicar o fato ao juiz no prazo de 24 horas. São situações excepcionais para proteger a vítima. Aqui, nessa situação excepcional, é buscar a proteção da vida. A gente sabe que tem casos de violência que quando chega às vias de fato, é porque essa violência já vem acontecendo há muito tempo. Na verdade, a violência física é a última das violências. Porque o agressor, que é aquela pessoa que tem intimidade, que tem afinidade, que conhece as fragilidades, conhece o ponto fraco da mulher, ele não vai chegar batendo. Então, é a última das agressões. Então, assim, essas medidas protetivas de urgência devem ser aplicadas quando acontecem esses fatos de violência física. Porque percebe-se que a vida da mulher está em risco. A vida dos filhos pode estar em risco. A vida do familiar ali, né, da sogra, de uma cunhada, pode estar em risco. Porque eu falo esses outros familiares, porque não é só destinado à esposa, né? É violência doméstica e familiar. Então, todos os familiares que tiverem, de algum modo, envolvidos nesta violência, essa lei também vai estar protegendo e garantindo os direitos. Lidiane? É Leidiane. Tem um questionamento. Os comentários não aparecem para vocês também? Não. Para mim, não. Consigo lhe ouvir, doutora. Não, estava falando com a doutora Jaredes que os comentários que você vê não aparecem para nós. E agora? Consegue me ouvir? Sim. Sim. Estou te ouvindo. Eu falei anteriormente, mas acho que vocês não me ouviram. Das medidas protetivas, né? Que a mulher, muitas vezes, ela passa por todo um ciclo de violência, já percorreu todos os setores, né? O órgão, muitas vezes, já acompanhou até a delegacia, ou já encaminhou, e muitas vezes a morosidade mesmo de sair medida protetiva, e alguém chega até o homicídio, e essa medida ainda, e essa proteção dessa mulher não foi feita de forma devida. Isso ocorre em muitos locais, em muitos lugares, muitas cidades. E a gente tem também a questão de alguns atendimentos em alguns setores da revitimização dessas mulheres. E aí eu trago para a Juliane, que faz esse acompanhamento também, de que forma, né, essa mulher é acolhida, de que forma é realizado também esse acompanhamento dessa mulher a esses setores, para que ocorra essa revitimização, né, dela. A gente sabe que a comunidade, a questão de julgar a mulher, que a gente percebe em algumas falas que a mulher apanha porque gosta, ela apanha porque quer, toda a sociedade, mas por parte de alguns profissionais. Também, de que forma, né, essa mulher é acolhida, de que forma é realizado também esse acompanhamento dessa mulher a esses setores, para que ocorra essa revitimização, né, dela. A gente sabe que a comunidade, a questão de julgar a mulher, que a gente percebe em algumas falas que a mulher apanha porque gosta, ela apanha porque quer, toda a sociedade,
mas por parte de outros profissionais. Também, de que forma essa mulher é acolhida, de que forma é realizado também esse acompanhamento dessa mulher a esses setores, para que ela, pois sabe que a questão de julgar a mulher, ela pode... Gente, teve algum erro, alguma coisa assim? Jared, está me ouvindo? Doutora? Juliane, oi. Você ouviu a pergunta? A gente não ouve Juliane. A gente não ouve Juliane. Oi. Juliane está sem áudio. Você ouviu a pergunta? A gente não ouve Juliane. A gente não ouve Juliane. Oi. Juliane está sem áudio. Você ouviu a pergunta? A gente não ouve Juliane. Então, doutora Renata, a senhora poderia abordar essa questão com a Lisa também, o acompanhamento? Você pode estar pontuando essas questões da revitimização, do cuidado que a gente tem no CREAS, essas mulheres não serem revitimizadas nos espaços, né, que devem garantir o seu direito e os encaminhamentos de formas devidas. Na verdade, o CREAS, né, eu acho fantástico os municípios que eles gozam dessa proteção do CREAS, porque é um equipamento especializado nessa tratativa, né, nesse enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Então, é fantástico, porque o CREAS é composto de uma equipe multidisciplinar, não é? Advogada, assistente social, psicóloga, não é? E a partir do momento que a gente recepciona essa mulher vítima de violência, ato contínuo, a gente faz o acompanhamento in loco até o órgão da delegacia local. Por quê? Porque muitas vezes elas chegam com a notícia de que já buscaram a delegacia, já buscaram o órgão e não se sentiram seguras. Então, a gente já incorre aí no Instituto da Revitimização. Por isso é importante esse acompanhamento. Por isso existe a tutela jurídica. Por isso elas buscam esse amparo do CREAS. Justamente para que elas não se sintam inseguras. Então, eu, enquanto técnica de referência do CREAS, faço todo o acompanhamento, acompanho toda a marcha processual, desde a confecção do boletim de ocorrência na delegacia, o pleito da medida protetiva, tá? E acompanhamento até o desdobramento final, as audiências, não é? Então, é importante o equipamento nesse sentido, né? E aí, após esse acompanhamento, essa questão da marcha processual como um todo, desde o inquérito policial, existe a importância da figura da psicóloga, justamente para acompanhar a questão do emocional dessa vítima. E aí eu gostaria que Juliane falasse mais um pouco sobre isso. Ela nos ouve? Juliane já consegue ouvir? Seria interessante também enfatizar a questão de todo o cuidado que é feita a essa vítima, principalmente quando ela traz a questão do risco iminente de morte, né, para a equipe técnica. Então, a equipe tem todo um cuidado em fazer todo o acompanhamento dela, visando a retirada dessa mulher do município. E isso é feito através do contato com a Casa Abrigo em Salvador, que é uma casa onde acolhe mulheres vítimas de violência, e essa mulher ela pode também levar os seus filhos.
sendo que essa casa não é divulgado nem o endereço, nem para a equipe técnica do CREAS. A gente acompanha essa mulher até o determinado local, onde a equipe passa o endereço, eles solicitam o nome do técnico que irá acompanhar, e aí vão passando as informações, a gente chega até o local, né? Essa mulher pode ser acompanhada pela equipe da Casa Abrigo, e lá ela vai permanecer até a gente da localidade, enquanto ela retorna. Basicamente, essa mulher, muitas vezes, ela passa a residir em outro município quando ela volta, sendo que a equipe tem toda a responsabilidade de ir buscá-la e entregar num lugar seguro. Então, assim, o CREAS, ele tem essa parte também de procurar esses meios para que a mulher ela não permaneça, né, na situação de violência. Porque a gente entende que quando a mulher ela consegue sair do ciclo da violência, a equipe ela tem que agir logo, ela tem de forma rápida. Então, por isso que esses atendimentos, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivenciando, ele não pode ser basicamente remoto. Porque talvez essa mulher vítima de violência ela não tenha acesso ao celular. Talvez o companheiro ou o agressor, ele controla o tempo todo as ligações, as mensagens, e ela não vai ter a oportunidade de fazer a denúncia. Então, ela encontrando um espaço que tenha uma equipe ou que tenha uma pessoa, possa ter, não precisa nem ser equipe técnica, mas se ela conseguir chegar, por exemplo, no CREAS, e ela se sentir à vontade e pedir ajuda à colaboradora da gente que nos ajuda na limpeza, com certeza a colaboradora vai fazer todos em cada equipe. Porque a equipe da pessoa que fica na recepção à pessoa que nos ajuda na limpeza. Então, todo mundo tem ciência de quando chega um caso de violência, o que tem que ser feito. Então, essa mulher precisa de um local que ela consiga chegar e ela precise conversar. Então, as equipes de referência, os equipamentos, né, especializados de atendimento a mulheres vítimas nesse momento de pandemia, precisa ter esse olhar diferenciado a essas mulheres que não têm acesso ao telefone, né? Essas mulheres que não conseguem, de alguma forma, se comunicar, né, na questão remota. Então, a gente prioriza, o CREAS do município Presidente Tancredo Neves, ele priorizou, basicamente, todos os acompanhamentos presenciais, claro, tomando todas as normas de segurança, né, de acordo com a OMS, mas para garantir as mulheres vítimas de violência que elas consigam ter seus direitos garantidos. Leidiane, só fazendo um complemento na sua fala, me permite? Só fazendo um complemento na sua fala. Na verdade, eu ia falar a respeito do nosso atual cenário de pandemia, não é? Em razão do novo coronavírus, e dizer que, na verdade, o nosso trabalho ele se intensificou. A gente não atende só de forma remota, o WhatsApp, ligação. Nosso acompanhamento é presencial, sobretudo. E é interessante consignar também que nós temos uma espécie de liame, de ajuste, né, entre outros órgãos, Ministério Público, o Poder Judiciário, não é isso? Delegacia, perdão. Entrou uma chamada aqui, só um minuto. Enquanto Renata retorna, doutora Jaretes, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, né, até para a gente entender, e para as mulheres também que passam por essa situação, porque às vezes tem essa grande dúvida, sobre do crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência, né? Queria que a senhora explicasse um pouquinho desse descumprimento, né, das medidas protetivas. E como provar também esse descumprimento. Certo. O crime de descumprimento das medidas protetivas foi implementado em 2018. Então, é uma novidade, né? Foi um complemento da Lei Maria da Penha. Antes, era muito complicado, principalmente para a autoridade policial, que se via diante de um descumprimento de afastamento, por exemplo,
da vítima com o agressor. Então, era difícil para a autoridade policial, porque não era tipificado como crime. Normalmente, o que a polícia fazia? Ia lá, aconselhava a não se aproximar, mas não tinha uma tipificação legal. Daí, em 2018, veio a tipificação de como crime de descumprimento de medidas protetivas. Então, veio, e aí o que acontece? Caso ocorra o descumprimento de qualquer das medidas protetivas, né, seja de afastamento, de restituição dos bens, caso ocorra esse descumprimento, a mulher deve comunicar, né, aos equipamentos disponíveis, tanto ao CREAS, quanto à delegacia, quanto à Polícia Militar, o Ministério Público, ela deve comunicar esse descumprimento para que o juiz tome a medida necessária, seja ela de prisão preventiva, se for o caso, aí vai depender da situação, né, se esse descumprimento veio com mais violência, né, ou só apenas um descumprimento legal, e vai tomar as medidas necessárias. Além de tipificar o descumprimento das medidas protetivas de urgência, traz também uma pena, que é de detenção de 3 meses a 2 anos. Então, dependendo da situação, o crime de descumprimento de qualquer das medidas protetivas de urgência pode resultar em uma detenção de 3 meses a 2 anos. Leidiane? Oi, estou ouvindo. Pronto, pode prosseguir. Pronto. Eu queria... Certo. Como a Renata estava abordando e ela teve um probleminha técnico, né, e precisou sair, eu queria que ela explicasse um pouquinho sobre o fluxo, né, de atendimento à mulher vítima de violência que o CREAS ele faz após receber essa vítima. O fluxo, quais são os encaminhamentos, né, pertinentes ao caso, aos casos, né, que são vários tipos de violência. Bom, ao recepcionar essa vítima, né, de violência doméstica, nós precisamos entender o contexto, né, dessa violência, o contexto em que ela está inserida, qual foi o tipo de violência que ela fora submetida, e a gente faz todos os encaminhamentos que são pertinentes ao caso, né? Como, por exemplo, acompanhamento psicológico, o próprio acompanhamento na delegacia, para que perfaça todo o processo penal e esse agressor venha a ser incurso nas penas aí da Lei Maria da Penha, tá certo? Então, ela tem toda uma oferta de instrumentos que vão lhe ajudar a seguir a sua vida, né? Ela vai ter a parte processual assegurada, ela vai ter a sua parte emocionalmente também assegurada, né? Principalmente ali no âmbito do órgão do CREAS, e a gente faz esse acompanhamento, tá certo? Até a efetivação dessa medida protetiva. E aqui eu quero fazer uma observação, Leide. Eu não sei se você já deve ter percebido enquanto militante lá comigo. Geralmente, nesse atual cenário, a gente está percebendo que a medida protetiva de urgência, ela está sendo concedida com uma maior celeridade, doutora Jaredes. Sim, nós percebemos através dos casos que a gente está acompanhando. Infelizmente, existem alguns tipos de atendimento em que, naquela determinada família, não está havendo só a violência doméstica. Existem outros tipos de violação de direito. A gente cuida de família em que o filho ele foi abusado, e aí, nesse acompanhamento, a gente já descobre que essa mãe está sendo vítima de violência doméstica. E muitas vezes ela nem sabe que ela está num contexto num cenário de violência doméstica, não é? Um crime muito comum, um dos tipos de violência muito comum, e que elas abordam, e a gente vai expor ali naquele momento que é um tipo de violência, é a violência sexual. Ela fala, mas doutora, eu não tenho vontade, eu não estou com vontade
determinado dia de ter relação com meu marido, e ele me força, né? E ele me machuca. E aí a gente explica, olha, é um tipo de violência. Você não deve se submeter a esse tipo de violência. E aí ela vai compreender, a gente trabalha a questão da cognição, dessa internalização, de que ela está sofrendo um tipo de violência. Ou seja, ela chega com uma demanda e ali ela internaliza, a gente explana que ela está sofrendo outro tipo de violência, não é? E esse agressor, ele precisa ser submetido aí nas penas da lei, não é? E é aí que a gente faz todo o encaminhamento, que é realmente, né, além da seara psicológica, a gente de plano, imediatamente, já parte para a delegacia, a Polícia Civil enquanto investigativa. Se for uma situação de flagrância, que a gente tenha conhecimento, a gente aciona imediatamente a Polícia Militar, né? Sendo uma polícia aí que atua de forma ostensiva, né? Como existem casos, né? Atualmente a gente tem essa ciência, a gente aciona e a Polícia Militar vai lá e efetua realmente essa prisão em flagrante desse agressor. Então, a gente recepciona e vai fazer a triagem dessa vítima para verificar e buscar os mecanismos legais, né, e psíquicos, de modo a assegurar, a salvaguardar aí esses direitos dela. Leidiane Divino. Juliana já recuperou o áudio? Juliane.inho também. Juliane, está ouvindo? Juliane, seu microfone não está desligado, não? Então, enquanto Juliane não conserta o probleminha técnico dela, eu queria abordar um pouquinho também da importância da rede de garantia de direito e de todos os serviços existentes no município. Como isso é importante para a mulher vítima de violência? Eu falo porque quando a gente recebe, né, essa mulher no CREAS, a gente não só visualiza, né, a questão da violência, a gente visualiza todo o contexto familiar, né? E o que aquela mulher também, no momento, ela vai precisar para ter o apoio necessário. Então, a gente conta com as técnicas, né, e o equipamento do CRAS, que é de suma importância também, através dos seus benefícios eventuais, o aluguel social, que muitas vezes essa mulher ela precisa sair dessa residência, né, porque ela está no mesmo convívio com o agressor. Então, a gente conta com essa questão do CRAS, né, das meninas, para poder estar providenciando a questão do aluguel social, que é de suma importância, a questão do auxílio alimentação, a cesta básica também, porque na maioria das vezes as mulheres elas não trabalham, elas não têm uma renda fixa para poder se manter. Então, assim, é muito importante você contar com o apoio da rede para poder, né, essa mulher se sentir segura, ela saber que existe órgãos, né, e equipes que vão dar um aparato a ela para ela conseguir sobreviver longe da violência. Aí existem os programas e projetos que os filhos das mulheres elas podem ser encaminhados, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, o programa Primeira Infância. Aí vem a questão do setor do Bolsa Família, que é imprescindível, que muitas vezes esse agressor, o benefício está em nome dele, né? Então, para fazer essa articulação com o setor do Bolsa Família, para fazer essa retirada, né, e ela poder receber esse valor, porque na maioria das vezes ele tem o cartão, e ele recebe esse dinheiro que seria para o gasto, né, com alimentação, vestuário dessa família, e ele gasta com outra coisa. Então, não é só a questão da equipe CREAS, existe todo um cenário, né, para atender essa mulher vítima de violência. Aí tem a questão, né, do conselho tutelar, porque envolve crianças, na maioria das vezes, e essa mulher, muitas vezes, ela precisa retirar seus filhos junto com ela, né, da cidade, também tem a parceria. Aí vem o Poder Judiciário, né, o contato para estar acelerando essa questão do pedido da medida protetiva, né, pessoalmente, a conversa com o Ministério Público. Então, tudo isso é feito,
né, para garantir que essa mulher saia desse contexto de violência. E eu acredito que tudo isso é quando as pessoas são comprometidas, né, naquilo que ela faz. Então, eu digo sempre que a gente, quando a gente está no setor, a gente tem que fazer o nosso melhor. E quando a gente é militante, mais ainda, né? Militante na defesa dos direitos, né, da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, né, de toda a humanidade. Então, eu acredito que quando os órgãos, né, tanto o poder público como a sociedade civil também, que tem um papel muito importante na questão da prevenção à violência, através de seus projetos e programas. Então, assim, eu vejo Tancredo Neves com a rede coesa, tanto o poder público como a sociedade civil, que tem contribuído muito nos conselhos, a coordenadoria, para eu conseguir o empoderamento, elas venham conseguir sair desse cenário de violência. E eu queria também, né, trazer que a doutora Renata, a doutora Jaredes explicasse, né, de que forma a mulher ela pode encontrar o apoio jurídico, às vezes, porque é tão difícil, né, em alguns locais, a mulher que tem bens, muitas vezes, e aí há o questionamento, porque o agressor ele quer a metade, né, desses bens, ele diz que só sai da casa. A gente sabe que a medida protetiva, né, o afastamento, ela garante esse direito à mulher, mas existem as ameaças, se você não me dá, né, a metade da casa, se você não dividir os móveis, eu vou voltar, isso não vai ficar assim. Então, assim, de que forma, né, vocês como advogada podem estar auxiliando e contribuindo caso algumas vítimas possam estar procurando vocês? Doutora Jaredes, primeiro eu vou só fazer uma observação referente a isso e depois a senhora complementa, tá bom? Tudo bem. Leidiane se referiu aí, basicamente, no que diz respeito à seara cível, né, que diz respeito aí à divisão de bens, e aqui cabe também uma observação. As mulheres acreditam, muitas vezes, que o fato delas saírem daquele âmbito de violência, elas chegam e perguntam, doutora, se eu sair de casa, se eu abandonar o lar, eu vou perder os meus direitos? Então, é interessante a gente saber que não, né? Aqui onde eu atendo pelo CRAS, né, uma espécie de defensoria pública em Teolândia, eu sou muito procurada nesse sentido, porque em Presidente Tancredo Neves o meu atendimento é especializado, né, em mulheres vítimas de violência e outras violações de direito, ao passo em que em Teolândia, enquanto defensoria pública, nós movemos ações. Então, assim, a maioria esmagadora é nesse sentido, eles ameaçam, ela chega com essa queixa, que eles ameaçam, que não vai sair de casa. Então, a gente maneja ações cíveis. Se é um caso de união estável, né, a convivência, a coabitação, a gente maneja uma ação de reconhecimento e de solução de união estável, cumulado com partilha de bens. E aí o juiz ele vai se manifestar nesse sentido, nessa divisão de bens, porque a união estável, ela equivale ao casamento sob o regime de comunhão parcial de bens. Então, 50% de cada um desses conviventes, tá certo? E agora só foi essa observação, porque realmente é uma dúvida, né, que as pessoas têm, e agora eu passo para a doutora Jaredes. É verdade, doutora, é uma dúvida corriqueira, né? A maioria esmagadora das mulheres, pelo menos nos casos que eu venho atendendo, acredita que se sair do lar, vai perder os bens. Essa semana mesmo atendi uma senhora, doutora, já estou 15 dias fora de casa, eu vou perder todos os meus bens. Infelizmente, porque antigamente, realmente, quando a mulher saía de casa, né, ela perdia alguns direitos. Hoje, mais não. Hoje a gente vive um momento totalmente diferente, um momento mais humanitário. E assim, não seria justo também que tudo que foi construído na constância da união, a pessoa já está sofrendo uma violência, ainda sofrer uma violência tamanha patrimonial. Recentemente vem tendo várias decisões, né, que na própria ação de violência doméstica, né, na ação penal, já se faça o divórcio. Teve até uma discussão recente do STJ nesse sentido.
Então, na própria ação penal, já faça o divórcio e encaminha para a vara civil para fazer essa partilha de bens. Muitos casos acabam, a mulher continua sofrendo a violência também pela questão patrimonial dos bens que construíram na constância da união, com medo de perder, né, com medo de ser deteriorado, que muitas vezes acontece, o marido acaba vendendo aos poucos sem ela saber, então acaba sendo forçada a ficar nessa relação. Mas não tem essa necessidade de ficar, não, porque todos os bens que foram construídos, mesmo que ele vendeu, ele vai ter a obrigação legal de ressarcir esses bens. Leidiane? Ô, Leidiane. Juliane, ela fez um comentário que, por conta do... Oi, você está me ouvindo? Tá cortando. Estão me ouvindo? Agora sim. 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 Ela não vai. E no final ela disponibiliza um vídeo falando de violência, né, da questão psicológica. Ela vai colocar aí no final, disponibilizar esse vídeo. E ela ia abordar, né, a questão, enfatizar as questões psicológicas decorrentes. Está me ouvindo? Decorrente da violência doméstica no tempo de pandemia. Ela iria abordar muito bem sobre isso, né? Como a gente recebe essas mulheres, de que forma elas chegam aos equipamentos, né? Qual os encaminhamentos é feito ao setor da saúde, para tentar, né, e trabalhar com ela essa questão desse trauma, que não é fácil, né? A mulher ela conseguir, de uma hora para outra, não existe essa receita, né, desse trauma. Ela não se as questões da violência. E uma coisa que eu queria enfatizar também, que eu esqueci de pontuar, são as questões, né, do hospital também, que tem um papel fundamental na questão da identificação da mulher vítima de violência. Porque a mulher ela chega ao hospital, ela chega com hematoma, e ali no acolhimento, o enfermeiro ou o médico, ele vai perceber se foi uma violência doméstica ou não, para poder culminar nas normas compulsórias, né, que são essenciais para que o Estado, para que o poder público, ela tenha ciência, né, da quantidade de mulheres que estão sofrendo esse tipo de violência e para que sejam criadas mais políticas públicas para poder protegê-las. Então, assim, os hospitais, os setores de saúde, eles têm um papel de observar quando a mulher ela chega com o olho roxo, igual o Renato explicou, ou o braço, que ela vai dizer que caiu da escada, ou vai utilizar um óculos para poder disfarçar. Então, a observação do teste de saúde é fundamental nesse momento, porque ali talvez ela não vá falar na hora, mas com o passar do tempo ela vai conseguir relatar em situação de violência ou até risco iminente de morte, né? Então, isso é fundamental e a gente precisa pontuar isso, essa questão dessas observações, né, da violência, das notificações compulsórias. Que pena que Juliane não vai poder participar para abordar, né, mas essa temática. Mas me permita, Leide, só fazer uma observação. Um pouco para a gente finalizar. Só fazer uma observação, mais da área de Juliane, da importância, né, dessas mulheres e meninas vítimas de violência doméstica que busquem uma ajuda, um amparo, principalmente psicológico, porque elas precisam ressignificar todo esse trauma, todo esse contexto em que ela está inserida, entende? Porque uma mulher que passa por uma violência dessa, nas mais diversas espécies que eu citei, física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, ela cria um trauma, ela cria limitações psicológicas. Por isso que é importante buscar esse tratamento, esse acompanhamento
de modo que ela consiga ressignificar e buscar novos horizontes, né? E ter uma visão mais ampla de que a sua vida ela tem condições de seguir, ela tem uma qualidade de vida. Então, é interessante, sim, buscar esse amparo, tá certo? Para que você possa ressignificar e ter uma qualidade de vida, tá certo? Só essa observação de que a mulher não se cale realmente, ela precisa buscar um apoio. Ô, Leidiane. Muito importante. E um comentário que uma amiga, né, Valéria Rocha, colocou aqui, uma militante, né, na área da defesa de direitos das mulheres, ela traz importante que graças aos movimentos sociais, né, às militâncias, graças a muitas mulheres que lutaram para hoje esses direitos, né, ser repassado para nós, hoje, mulheres, no contexto atual. Muitas mulheres precisaram morrer para que hoje a gente tenha esse acesso, né, às políticas públicas. Muitas mulheres lutaram lá atrás para hoje a gente ter uma formação. Então, mulher, a gente tem que ter o cuidado em nossas falas. Quando a gente reproduz, né, a mulher no seu espaço, registrado, lutaram. Os movimentos sociais, eles muito atuam. Então, projetos para mulheres, né, projetos rurais, a questão da militância mesmo, então é muito importante. Então, assim, eu faço parte de um GT, né, que é um grupo de mulheres do Baixo Sul, da Bahia, e esse grupo é muito atuante. Então, tem o município de Presidente Tancredo Neves, tem Teolândia, Venceslau, né, Gandu, então, assim, várias instituições, várias pessoas do setor, diretamente na militância, a luta da mulher presa a instituições, né, e o papel desses grupos de trabalho, né, que é muito importante. Então, para finalizar, eu queria que a doutora Jaredes, ela pontuasse um pouquinho sobre o feminicídio, né, que eu acho muito importante falar um pouquinho sobre essa questão, tá, doutora? Certo. Antes de entrarmos sobre o feminicídio, você havia me perguntado sobre a questão das provas. Eu acho que eu acabei não respondendo. Aí você falando sobre atendimento hospitalar, eu lembrei. Então, assim, o atendimento hospitalar, o prontuário, né, de atendimento, é um importante instrumento de prova, né, para o processo de violência doméstica e familiar. Dentre tantas outras provas, apesar de que tem crimes que são difíceis de se conseguir uma prova material, como a exemplo do crime psicológico, né, da agressão psicológica. Esse é um tanto mais complicado. O crime também de violência sexual, principalmente quando se tratar de companheiros, né, de esposos e esposas, são mais difíceis. Mas, assim, os meios de provas são todos admitidos em direito. Então, prova testemunhal, prova documental, que pode ser conversas de WhatsApp, áudio, fotos, vídeos. Então, todos os meios de provas admitidos em direito, ele pode ser usado no processo, né, de violência doméstica. E a questão do prontuário hospitalar, ele é imprescindível mesmo. Então, por isso, é importante também que as pessoas que trabalham no hospital, médicos, enfermeiros, até mesmo na portaria, já consigam, né, ter essa sensibilidade de identificar que aquele hematoma ali não tem nada a ver com uma queda numa escada, né? Então, a lei, ela traz vários equipamentos de proteção e os hospitais estão dentro desses equipamentos. Então, não é só o CREAS, porque é especializado, não. Então, todos os equipamentos, todos os atendimentos públicos, ele precisa dessa sensibilidade de identificar essa mulher que passou e está passando por violência doméstica. Com relação ao crime de feminicídio, é recente, né, para a gente,
Mas, assim, foi um importante instrumento, né? Porque passou a ser um crime hediondo, né? Então, a pena é maior, o tratamento jurídico é diferente. As mulheres, infelizmente, já é na fase final, né? Porque feminicídio, a vida já foi ceifada, né? Então, a gente busca uma justiça social para que se coíba que esse agressor pratique outros crimes, que os outros agressores vejam que tem penas mais severas do que até então não acontecia. Então, assim, foi um instrumento jurídico importantíssimo, né? Foi um avanço muito importante para nós, mulheres, vítimas, né? Todas as vítimas de violência doméstica, porque trouxe uma ressignificação. Não é um crime qualquer, é um crime em razão de ser mulher. É uma coisa que a gente pensa assim, como é que alguém vai cometer um crime desse só porque a pessoa é mulher? É uma coisa que a gente fica assim, se questionando, né? A pessoa morreu porque ela era mulher. É isso que é o feminicídio. Morreu em razão de ser mulher. E isso independe de ser um crime doméstico, né? De estar com os vínculos familiares. Pode ser uma pessoa na rua que olhou, não, essa mulher eu não gosto, eu vou fazer isso, eu vou matar. Então, essa é a questão do feminicídio, é praticar o crime em razão de ser mulher. Por isso é um crime hediondo, né? O que é um crime hediondo? Um crime repudioso. Não tem razão de aceitar, não tem. Eu sei que tem crime que não tem justificativa, e esse é um dos. Eu nem gosto de falar desse crime. Tava com frio, chega a suei, porque não tem lógica, né? Da pessoa cometer um ato tão hediondo. Tão repugnante. Doutora Jaredes, me permita só fazer uma colocação. Sim. As pessoas também precisam entender, no contexto, né, da Lei Maria da Penha, que não existe só esse tipo de crime no que diz respeito a homem e mulher. Nós também nós temos outras ramificações, não é? Sim. Por exemplo, no caso de companheiras, não é? Mulher e mulher, também existe a incidência desse crime, irmão contra mulher, não é isso? Todo aquele contexto ali familiar, porque as pessoas às vezes dividem, não é? E a gente tem que também enfatizar isso. Essas ocorrências vão culminar na Lei Maria da Penha, tá? Só uma observação, que geralmente as pessoas perguntam. Teve um comentário que remeteu a uma observação que a doutora Jaredes falou, que é referente ao machismo. O homem, ele é criado, ele é meio que programado a ter esse império, né? Essa questão do machismo. E muitas vezes acaba cometendo violência doméstica por toda aquela criação, né? E a gente sabe de casos também que eles acabam refletindo. Ele vivenciou, ele fez parte de um contexto de violência doméstica em que ele presenciava sua mãe apanhando, não é? E aí ele vai e reflete, ele vai refletindo essa conduta também com a sua esposa. Por isso, a importância, né, dessa rede de garantia, dessa rede de amparo, de ajuda realmente. Doutora, só para deixar bem claro, né, para as pessoas, a lei do feminicídio é o crime praticado em razão de ser mulher. Agora, a lei Maria da Penha, que já é mais abrangente, né? Sim. É as relações dentro da família, que tem vínculos, né? Tem algum vínculo, seja familiar ou afetivo mesmo, né? Que aí entra nas discussões de gênero. Exatamente. Que era para a gente falar isso no início, na verdade, e acabou ficando junto com o feminicídio. Então, tem que realmente separar. Perfeito. Leidiane? Perfeita colocação. Bom, meninas, oi. Eu acho que a gente conseguiu, né,
trazer um pouco de todo o texto em si, né, dos trâmites legais, dos meios de atendimento, né? Acho que Renata poderia falar um pouquinho dos canais de denúncia nesse momento de pandemia, não só do CREAS, né? Mas onde a mulher ela pode denunciar, onde ela pode procurar. A doutora Jaredes também pode ficar à vontade para fazer suas colaborações. Sim, existem meios que são mais conhecidos, não é? Como a própria busca, a própria procura pela delegacia local, certo? Ela pode estar indo e noticiando ali, né, o fato criminoso, o fato descrito na Lei Maria da Penha como crime, algum dos tipos de violência. Existe o número 180 também, que ela pode estar ligando e relatando, tá? A própria busca no Ministério Público, nas cidades onde existem, não é? E ainda na cidade onde não existe, se você tiver essa oportunidade de se dirigir ao Ministério Público, você pode noticiar. E hoje em dia também existe a delegacia digital, né? Você pode ali na própria internet, você joga no Google, delegacia digital, vai lá aparecer os canais aí que tem um acesso mais fácil, digamos assim. Existem vários meios que você pode denunciar, tá certo? O próprio CREAS, enfim, você pode pedir a alguém que faça uma denúncia anônima. O que não pode ocorrer de forma alguma é ficar calada nesse momento. Doutora Jaredes pode complementar? São esses, né? Existem números mesmo, formas de denunciar. Existem vários projetos sociais também, né, que acolhem essas mulheres, acolhem as denúncias. Então, assim, eu achei interessante, principalmente agora, na pandemia, que as pessoas estão mais isoladas, com medo, outras têm problemas de saúde, realmente se reserva por conta do vírus, e não podem sair, não pode ir em uma delegacia, não pode ir em um CREAS, então a delegacia digital é muito importante. Então, joga lá no Google, coloca Bahia, né, que é para já selecionar o estado, e aí a Polícia Civil que vai estar apurando, vai fazer um boletim de ocorrência, é como se você estivesse numa delegacia física. Então, vai fazer o boletim de ocorrência, só que de forma digital. Então, todo o procedimento, todo o trâmite vai ser tomado, se for necessário ser aplicado alguma medida protetiva de urgência, vai ser aplicado também, né, mesmo que de forma remota, né, mas para a garantia de que esse agressor não se aproxime, né, para, principalmente, como eu falei no início, a proteção à vida. Tem perguntas, Leidiane, para a gente? Alguém fez alguma pergunta, alguma dúvida? Porque o às vezes do áudio não está muito bom. Uhum. Então, a live foi esclarecedora, assim eu entendo. Tem muitos comentários de grande relevância. E o pessoal gostou muito da live, está parabenizando vocês pela explanação, né? Porque é bom a gente tirar essas dúvidas, que nem sempre, né, a gente tem esse conhecimento do direito, né? Às vezes não tem esse conhecimento que a gente pode fazer denúncia, né? Igual a doutora falou, em qualquer público, e tem por obrigação, né, encaminhar essa mulher para que ela venha ter esse acesso a esse atendimento. Então, assim, foi muito bom. Pena que o áudio, né, eu acho que está muito bom, mas acho que deu para a comunidade, as pessoas que estão nos assistindo, compreender, né, a importância desse tema. E o mais importante, que eu acho que a gente precisa trazer também os homens para a discussão, né? Não só as mulheres, mas trazer os homens também. Que eles comecem a repensar, né, na questão da violência, que eles comecem a repensar na questão do machismo, né? Comecem a repensar na questão da reprodução desse machismo. Porque na maioria das vezes, dos casos de acompanha das crianças vítimas de violência,
né? Eu falo porque a questão do grande fluxo, junto com o Conselho Tutelar que a gente tem, e essa parceria, a maioria das vezes as mulheres, as mães, elas sofrem violência, né? E elas trazem essa questão da reprodução que o marido tem do machismo. Então, eu acho que é tempo, né, de trazer os homens para essa discussão, que eles comecem a entender que a mulher, ela não é um objeto, né? Ela é dona, né, dos seus direitos, dos seus desejos, e não é um sentimento de posse. Não é algo que ele pode ter como seu, e a mulher ela não tem o direito de fazer aquilo que ela pretende ou que ela sonha. Então, eu acho que já é tempo da gente trazer essa discussão e de homem compreender que a situação ela já mudou, né? E que hoje, mesmo diante de tantos meios de proteção, mesmo diante de tantas leis, as mulheres ainda continuam sofrendo violência. E é isso que, às vezes, a gente, enquanto técnico, nem só enquanto técnico do centro de referência, mas enquanto advogada, enquanto qualquer outro profissional, a gente para e se pergunta, né? Até quando vão matar nossas mulheres? Até quando nós vamos morrer pela questão do egoísmo, né? E pela questão desse sentimento de posse e de pertença. Então, aqui os homens precisam fazer essa reflexão. Lidiane, Doutora Jared, ia falar alguma coisa? Sim, eu vi uma pergunta aqui de Josemar Andrade. Sobre a última inovação na Lei Maria da Penha, delegado já pode atuar previamente ao MP. Eu havia até citado sobre isso. Essa inovação foi de 2018, em que é sobre as medidas protetivas de urgência. No caso dessas medidas protetivas de urgência, a lei autoriza que o delegado aplique a medida protetiva de urgência no prazo de 24 horas, comunique ao juiz para confirmar ou não essa aplicação. Comunique ao juiz e ao Ministério Público ao mesmo tempo essa aplicação da medida protetiva de urgência. Caso no local, no dia em que aconteceu o fato, por exemplo, não tenha delegado, a Polícia Militar também está autorizada pela lei a aplicar essa medida protetiva de urgência e comunicar ao juiz e ao Ministério Público no prazo de 24 horas para confirmar ou não a aplicação dessa medida protetiva de urgência. Então, Josemar, sim, o delegado está autorizado a atuar previamente, tanto ao Ministério Público quanto ao juiz, mas desde que, né, siga os requisitos legais. Né? Então, tem os critérios para ele atuar, não é assim, qualquer situação ele vai aplicar, não. São situações excepcionais. Espero ter respondido. Tem mais alguma pergunta? Eu só consegui ver essa. Eu acho que a gente só tem 1 minuto. Eu pedi para vocês fazerem para a gente finalizar, tá? Eu queria que vocês fizessem as considerações finais sobre a live, dasse contatos de vocês, falasse um pouquinho. Bom, deixa eu começar. Eu quero dizer que foi um prazer, né, fazer essa live com a doutora Jaredes, fantástico, pessoa gabaritada, muito inteligente. Leidiane, eu sou suspeita a dizer, porque milita junto comigo, nós trabalhamos juntas, então, para mim, é meu referencial, aprendi muito com ela. Quero agradecer a doutora Jaredes, quero dizer às pessoas que eu atendo, né, as mulheres que eu atendo, tanto em Teolândia quanto em Presidente Tancredo Neves, que eu estou à disposição de vocês. Vocês sabem os canais que vocês podem me alcançar, tá certo? Segunda e terça eu estou no CRAS de Teolândia, quarta e quinta eu estou em Presidente Tancredo Neves e estou completamente à disposição. Se tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida e até se forem vítima realmente de alguma violação de direito, né, em suas diversas espécies, principalmente no que diz respeito à Lei Maria da Penha, me procurem que a gente vai tomar as medidas cabíveis,
tá certo? Muito obrigada pela participação de todos e pela atenção. Eu estou muito feliz, muito satisfeita de ter participado. Igualmente, foi um prazer conhecer você, doutora Renata, não conhecia, Leidiane também, Leidiane de rede social, né, tem no Facebook. Foi muito bom, proveitoso essa live, por mais live como essa. Por mais. As mulheres precisam, né, e a gente está aqui para ajudar no que for possível. Bom, meu contato tem o Instagram, é só colocar lá Jaredes Maria, o Facebook também, tem todos os meus contatos nas redes sociais. Atualmente estou atuando como advogado privado, então se alguém precisar dos meus serviços, todos os meus contatos estão lá. Agradeço a todos que ficaram com a gente, os que não puderam ficar até o final também, muito obrigada, vi que muita gente entrou, toda hora eu olhava aqui do lado, que o celular tá aqui do lado, dá para acompanhar quem tá, então foram muitas pessoas, que bom que a informação, né, vai chegar, e espero que quem assistiu também transmita o conhecimento, porque conhecimento é para isso, para ser transmitido. E muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a vocês pela excelente explanação. Foi ótimo compartilhar esse momento, né, aqui. Aprendi também muito, aprender constante. Então, aprendi muito com vocês aqui. Acredito que o pessoal também que está nos assistindo também vai sair com uma bagagem legal, vai poder contribuir caso conheça alguém que sofra violência, né? Poder contribuir, indicar, encaminhar. E assim, queremos agradecer as pessoas também que participaram, que estiveram conosco, as pessoas que trabalham junto conosco, que nos ajudam. Então, assim, muito obrigada. Dizer que nós estamos à disposição também nos órgãos de proteção, também nos nossos telefones, né? Pode tiver alguns, né? A gente vai fazer o acompanhamento. E claro que todos os acompanhamentos são de forma sigilosa, que jamais a gente expõe a vítima e nem desce a vítima. Então, assim, sintam-se à vontade de procurar os órgãos e procurar as pessoas que vocês identificam lá, caso conheça alguém que esteja nesse processo de violência. Nós agradecemos, iremos finalizar a live, eu acho que vai ficar o vídeo que Juliane citou, né? E talvez a gente volte a fazer outra, né, meninas? Com um áudio melhor, né? A gente pode estar recorrendo à questão da internet, né? Pedindo o aumento, né, dos megas. Eu não sei de que forma, mas quiser pode nos auxiliar. A gente vai fazer outra live, né? Voltar desse tema ou com outro tema também que a gente achar pertinente. Agradeço, viu, meninas? E vamos ficando por aqui. E até a próxima. Beijo. Foi um prazer estar com vocês. Igualmente.